Meus irmãos, vou tentar ser breve nas respostas, porque nosso tempo é bastante curto. Tem uma pergunta aqui: qual a base bíblica para um irmão deixar de cumprimentar com um bom dia, boa tarde, boa noite, o irmão que foi excluído do rol de membros da igreja? Não estou falando de comunhão, apenas de cumprimentar. Tem algumas passagens no Novo Testamento que dizem que nós devemos ter uma atitude de exclusão para quem um irmão que não anda conforme os caminhos do Senhor. Duas me vêm à mente agora. Uma, 1 Coríntios 5, quando o apóstolo Paulo diz que a gente não deve nem... Ele está tratando do caso de um adultério na igreja, uma imoralidade na igreja, e a igreja não tinha feito nada, o imoral continuava frequentando a igreja, e Paulo determina que ele seja excluído. E na argumentação de Paulo diz assim: com esse nem ainda comais. A comunhão, quer dizer, comer com alguém era o sinal externo de comunhão com aquela pessoa. Então, os crentes se convidavam para comer nas suas casas. Aquele, uma vez excluído da igreja, ele não deveria mais ser convidado para ter comunhão com os irmãos. Então, se a gente fosse aplicar na situação hoje, uma pessoa que é excluída da igreja por conta de comportamento imoral ou de qualquer outro motivo que justifique a exclusão, o princípio ela não deve ser mais tratada como um irmão em Cristo Jesus. Na nossa cultura, a gente não convida só quem é crente para almoçar conosco, a gente convida amigos, gente que não é crente e tudo mais. Então não se aplicaria nesse sentido, mas o princípio ele não pode mais ser tratado como irmão, ele foi excluído da igreja, então ele não é considerado como irmão em Cristo Jesus. Então, se você quiser convidá-lo para almoçar com ele, cumprimentar, dizer alô, boa tarde, bom dia, pode fazer isso, mas não dar a ideia de que você o considera como seu irmão em Cristo, porque ele já mostrou que ele não é. Na hora que ele não quis aceitar a repreensão, a correção, ele foi excluído da igreja, então ele não faz parte da irmandade. Então é isso aí. Mas a gente tem que ser cortês com todo mundo, né? Jesus disse: se você só cumprimenta quem é seu amigo, o que é que você está fazendo demais? Os gentios fazem isso também. Então, cumprimenta o inimigo também, e toda essa pessoa, mesmo esse pessoal. Só não trata como irmão. Tá? Então, é isso que quer dizer. A segunda questão é uma questão muito fácil de resolver, que é a questão da predestinação e do livre-arbítrio. Deixa eu ver como é que eu respondo isso aqui. Eu vou tentar dar uma resposta breve para uma questão extremamente complicada e que já vem sendo debatida há 2000 anos na igreja, né? Sem que haja assim consenso entre todo mundo. Eu vou dizer qual é a dificuldade. A dificuldade toda é que você encontra na Bíblia duas coleções de versículos que parecem uma contradizer a outra. Então, por um lado, você tem uma longa lista de versículos que dizem que Deus é soberano, que Deus determinou tudo o que existe, que Deus predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, que Ele escolheu quem Ele quis que vai ser salvo, que quem Deus não escolheu, esse não vai ser salvo de maneira nenhuma, só os eleitos entrarão no reino de Deus. Você tem dezenas de versículos, eu posso dar a lista para vocês que falam disso aí. Só que a mesma Bíblia tem também uma coleção de versículos que parece atribuir ao homem o livre-arbítrio, do tipo assim: quem se arrepender e crer será salvo, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outro, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei. Aí você fica doido, porque por um lado você tem a Bíblia dizendo, falando da predestinação, claramente, você pode dizer que você não entende a predestinação, mas dizer que ela não é bíblica, você está errado. Porque a Bíblia fala da predestinação e da eleição do começo ao fim. E não é pré-conhecimento, não. Não é que Deus anteviu. Não tem nada a ver. Essa é uma tentativa de escapar da força dessas passagens. Deus elegeu quem Ele quis de acordo com o bom prazer da sua vontade. Efésios 1, Romanos 8, Romanos 9, Romanos 11, 1 Tessalonicenses 2, a lista é enorme de versículos que dizem isso. Então, por um lado, você tem um Deus que diz assim: não cai um passarinho no chão
se não for a vontade de Deus, né? Não é isso que Jesus disse? Para o passarinho cair no chão tem que ser a vontade de Deus. Imagina a salvação do pecador, né? Imagina a salvação do pecador. Por outro lado, você vê Deus dizendo: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e você não quis. Você ouve Estevão dizendo: homens de dura cerviz, vós resistis ao Espírito Santo. Então como é que isso encaixa? A gente tenta combinar a soberania de Deus com o livre-arbítrio, e a resposta é impossível. Você não tem como. Isso é aquilo que nós chamamos em teologia de antinômio. Antinômio é quando você tem duas verdades que parecem se contradizer uma à outra. Deixa eu dar exemplo de mais dois antinômios na Bíblia. A doutrina da Trindade. Você vai encontrar um monte de versículos que dizem assim: só tem um Deus. Só tem um Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí você encontra um monte de versículos que diz que tem um ser chamado Pai, que é Deus, um outro chamado Filho, que é Deus, e outro que é o Espírito Santo, que também é Deus. Aí você fica: mas peraí, é um Deus só, mas tem três pessoas que aparecem na Bíblia chamadas de Deus. Como é que eu combino essas duas coisas? Não combina. É o que a gente chama de um mistério. É revelado. Você tem que aceitar que há um só Deus que subsiste em três pessoas. Não é um Deus de três cabeças, não são três deuses, não é um Deus que se manifesta de três formas diferentes. São três pessoas distintas que são um único e verdadeiro Deus. Ou seja, na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Na nossa, 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Na de Deus, 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Outro antinômio. A Bíblia fala de Jesus, tem várias passagens que se referem a Jesus Cristo como sendo o verdadeiro homem. Ele chorou, ele sentiu raiva, ele se entristeceu, ele cansava, ele comia, ele dormia, e ele sofreu e ele morreu. Tem uma lista de outras passagens que diz que Jesus é Deus, que ele já existia antes de vir ao mundo, que ele e o Pai são um, que ele é o Filho de Deus, que ele é eterno, que ele é onisciente e ele é onipotente. Agora me responda: se ele é Deus, quem é que morreu na cruz? Que Deus não morre. Resposta: não sei. As duas naturezas de Jesus é mais um outro mistério que a Bíblia revela e que a gente não consegue compreender. Não é que é uma contradição, é acima da nossa lógica. É acima, porque nós estamos falando de Deus, que é um ser totalmente outro. Ele é totalmente outro. Então, nós não temos como entender determinadas coisas. Então, a doutrina da predestinação e da responsabilidade humana se encaixa na mesma categoria. Deus é absolutamente soberano, só vai para o céu quem Deus escolheu e chamou. Pode ter certeza disso, é isso que a Bíblia diz. Por outro lado, você é responsável por sua decisão. Se você vai para o inferno, é porque você disse não, é porque você não quis. E se você for para o céu, é porque Deus chamou você. Todo crente de joelho, ele é um calvinista. Porque quando ele está de joelho, como é que ele ora? Ele ora assim: ó Deus, eu te agradeço. Você ora assim: ó Deus, eu... Não, desculpa. Você está de joelho dizendo assim: eu me agradeço porque eu tomei a decisão. Vou para o céu porque eu tomei o livre-arbítrio da forma correta. Eu me agradeço. É assim que você faz quando está de joelho? Não. Como é que você agradece? Deus, eu te agradeço porque se o Senhor não tivesse tocado meu coração, se o Senhor não me tivesse dado a oportunidade... Então, todo mundo de joelho é um calvinista. Agora, quando ele se levanta, o que é que ele faz? Chega para o vizinho e diz: se converta, não é isso que ele faz, né? Se converta, se arrependa dos seus pecados. Então, todo calvinista de pé é um arminiano. Agora, veja só, deixa eu contar uma ilustração aqui que talvez ajude mais essa questão. Imagine aqui uma rua, tá? Você tem uma rua aqui, uma calçada, e tem uma porta bem grande, escrito em cima assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí a multidão está passando, muita gente para, olha a placa, vê o convite, uns, olha assim, vai embora, não está interessado. Outros
ficam curiosos por um tempo, bota a cabeça dentro assim, olha, quero não, aí vai embora. Aí chega um que para, lê, vinde a mim, aí eu quero, eu vou. Ele entra, e quando ele entra, ele olha para a porta pelo lado de dentro, em cima do umbral está escrito, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Não é? Antes de entrar, vinde a mim. Você diz, eu vou. Quando você entra, você olha para trás e diz, eu só vim porque Deus me trouxe. As duas coisas combinam. Elas não se explicam, não há uma explicação lógica para isso. Como é que pode haver responsabilidade num mundo governado por um Deus que predestinou tudo o que acontece? Então isso não cabe na nossa lógica, mas é o que a Bíblia diz. Tá? Então, minha sugestão, ainda bem que ninguém vai para o céu sob a condição de acreditar na predestinação, tá? Você é predestinado, mesmo que você não acredite, pode ter certeza. Então, ainda bem que sua salvação não depende de você acreditar nessa doutrina, mas pelo menos não diga que ela não é bíblica. Diga assim, eu não entendo, eu sei que a Bíblia fala disso, eu não compreendo, mas eu não posso dizer que é bíblica, porque é bíblica, está na Escritura Sagrada. A gente só não sabe direito como resolver. As pessoas tentam resolver esse dilema da soberania de Deus e da responsabilidade humana, ou anulando a soberania de Deus, para deixar o homem livre, dizendo que Deus não predestina, que Deus não conhece o futuro, que Deus não determina, e aí eles vão ter que tirar da Bíblia dele um monte de versículos, ou você tem os outros que querem negar a responsabilidade humana, que são os chamados hipercalvinistas, não é? Que diz que não adianta nem evangelizar, nem precisa evangelizar, porque os eleitos virão de qualquer maneira. Então são os dois extremos que a gente tem que evitar. Nós temos que manter as duas verdades juntas. Pensa nisso da seguinte maneira, se você ficar em cima de um trilho de trem, em linha reta, que vai até no horizonte, você vai ver que as duas linhas vão correndo paralelas e elas nunca se encontram, mas elas se encontram lá no horizonte, não é isso? Então a soberania de Deus e a responsabilidade humana são as duas linhas desse trem, elas correm paralelas na Bíblia e se vão encontrar na eternidade, lá a gente vai compreender. Por enquanto, elas estão correndo lado a lado, não se contradiz, estão correndo lado a lado, mas a gente não sabe como é que elas se relacionam. Tá bom assim? Todo mundo entendeu? Então vocês estão melhores do que eu, porque eu ainda continuo com dificuldade de entender. Muito bem, reverendo, eu só queria acrescentar uma questão que eu acho que seria necessário. Por exemplo, a respeito da pessoa excluída. Então, eu vejo a coisa pela seguinte ótica. Se uma pessoa foi excluída da igreja, na igreja se deu todos os passos para fazer a pessoa retornar a uma posição de sensatez, ela se obstinou e não ouviu a igreja, então ela foi excluída, inclusive a igreja votou maciçamente para ser excluída, e ela saiu sem ouvir a igreja. Muito bem, eu convido um descrente para comer na minha casa, mas qualquer pessoa da igreja que passar, eu chegar na minha casa e ver eu almoçando com descrente, vai saber, vai entender que é um amigo meu que é descrente. Mas se eu convido uma pessoa que é excluída da igreja, e alguém da igreja passa e vê eu em comunhão com a pessoa excluída da igreja, o impacto é diferente de se eu estivesse comendo com um descrente. Então, no caso, a situação do homem excluído da igreja é pior do que na questão da relação de comunhão. Ele está num estágio abaixo do próprio descrente. É muito mais confortável, por exemplo, muito mais, vamos dizer assim, eu me relacionar amigavelmente com um descrente do que um crente excluído. Porque aí eu crio uma dificuldade para a igreja. Sim. Porque geralmente o crente excluído, quando vai atrás dos irmãos para ter comunhão, ele está fazendo isso por uma atitude política. Ele quer mostrar para as pessoas que está tudo bem. E faz questão de mostrar, abraçado com o irmão aqui e tal, que é para o outro passar e ver.
porque ele está em amizade com as pessoas da igreja. Então, as pessoas excluídas da igreja utilizam-se, às vezes, da bondade dos crentes, da ingenuidade, para transformar, para se arrepender e ainda transformar o seu ato num ato político. Aí todo mundo fica na igreja, está vendo, todo mundo, aí pronto. E aí a exclusão fica sem efeito, porque todo mundo mantém comunhão com o excluído, ele não perdeu nada e tal, e ele nunca vai se entristecer desse jeito, entendeu? Nesse caso, quando se trata de uma situação dessa, é aquilo que eu falei. A gente pode ter relacionamento até o ponto em que ele não, menos tratá-lo como irmão. Então, se trazê-lo para o convívio, ter comunhão com ele e tudo mais, vai confundir as coisas, então é melhor não. Mas há casos de exclusão em que a pessoa foi excluída e depois de um tempo ela cai em si mesmo, né? E ela precisa ter uma porta aberta para voltar. Então, vai depender, aí é o tipo de situação que a resposta tem que ser, vai depender muito em que circunstâncias essa pessoa foi excluída. Porque tem gente que realmente, quando é excluída, faz uma confusão, bota a igreja na justiça, entra com processo de danos na justiça, uma causa contra a igreja e tudo, né? Então esse aí a gente... Sai falando mal da igreja. Falando mal, então esse tipo de gente realmente não devia ter nenhuma comunhão. Mas tem pessoas que caíram mesmo, pecaram, foram excluídas, e elas não têm essa atitude belicosa, né? Exatamente. Então nesse caso eu acho que seria uma situação diferente, cada caso é um caso, né? Acho que a distinção aí foi perfeita. Cada caso é um caso aí. Muito bom. Muito bem, então a primeira pergunta, alguém já levantou a mão ali? 2 aqui. David, olha o microfone aí. Reverendo, essa questão da exclusão, seria mais ou menos buscar fazer essa distinção entre o cínico e o arrependido? Sim, sem dúvida. Que... Para o arrependido, misericórdia. Para o cínico, pau. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Elivando. Assim, no pensamento do senhor, a reforma protestante trouxe muitos benefícios, mas também alguns malefícios, né? A liberdade de expressão, a liberdade de interpretação da Bíblia, né? Eu li uma vez no livro, onde um escritor falou a seguinte coisa: o essencial, a unidade, ao não essencial, a liberdade. E nós encontramos aqui, infelizmente, no meio cristão, diferentes formas de pensar, diferentes pensamentos, interpretações da Bíblia diferentes, o que faz com que nós não vivamos em unidade, né? Às vezes tem igrejas que querem aparecer mais do que o outro, onde elementos do culto são essenciais ou não. Então, no pensamento do Senhor, até onde o liberalismo da interpretação que nós vivemos hoje atrapalhou no culto a Deus, até onde nós podemos ver isso como, eu acho que aquela igreja não é cristã, ou não, eu sou correto, ou eu não sou, aquela igreja presta pregar a verdade, no pensamento do Senhor. Vamos começar com a primeira, a questão da reforma protestante. A reforma protestante trouxe muitas vantagens. Os reformados, eles contribuíram, primeiro, para a liberdade de expressão. Na Idade Média, a Igreja Católica controlava não somente o mundo religioso, mas as ciências, as humanidades, a educação, a política, tudo estava debaixo do governo da Igreja Católica. A Reforma Protestante trouxe a separação entre Igreja e Estado. E os protestantes encontraram liberdade para pensar da maneira que eles achavam que deviam pensar. Então, liberdade de expressão é uma conquista da Reforma Protestante contra o domínio do catolicismo sobre a sociedade. Quando teve a controvérsia sobre Galileu e Copérnico, na questão se a Terra girava em torno do Sol ou o Sol girava em torno da Terra, a Igreja Católica foi contra a descoberta de Galileu e de Copérnico de que o sistema dos planetas é heliocêntrico, a Terra gira em torno do Sol. A Igreja Católica bateu o pé e disse que era geocêntrico, a Terra que era o centro do universo e o Sol girava em torno. Calvino ficou do lado de Galileu e de Copérnico. Contra a Igreja Católica, ele tomou o lado da ciência.
Então, libertando as descobertas científicas do dogma religioso da época. Vários dos grandes cientistas, como Boyle, Linneu, Newton, a lista é grande. Eu estava lendo uma relação de um livro que saiu agora há pouco, dos 53 cientistas que nos deram a ciência moderna, 52 eram protestantes. Só tinha 2 agnósticos. E mesmo assim, existe dúvida sobre se ele é agnóstico ou não. Então, a reforma protestante trouxe a ciência, trouxe a educação. As maiores universidades do mundo, Harvard, Oxford, Yale e Princeton, fundada por protestantes. Princeton fundada por presbiterianos, Oxford e Yale por congregacionais reformados. As maiores universidades do mundo foram fundadas por reformados. Escolas, Calvino em Genebra abriu a primeira escola primária da Europa. O convento de Santa Clara, que era católico, eles transformaram no primeiro hospital público da Europa, lá em Genebra. Então, essa ideia que o pessoal diz de que a reforma acabou com liberdade de expressão, isso é contra a propaganda, isso é contra a história de gente que quer prejudicar o que foi de fato a reforma protestante. Foi o maior movimento revolucionário da história depois da vinda de Jesus Cristo, pode ter certeza disso. Suplantado talvez pelo surgimento do iluminismo e do racionalismo que vieram há 200 anos depois. Então, a contribuição da reforma é muito grande. Males que ela trouxe, não é que ela trouxe males, mas é que algumas das ideias da reforma, elas se espalharam em direções que não eram as direções desejadas. Na hora, por exemplo, que os reformados rejeitaram a autoridade central do Papa, o Papa é que dizia qual era a interpretação, só tinha uma interpretação, a do Papa. Na hora que eles tiraram o Papa e disseram a interpretação, cada crente é livre para estudar a Bíblia e por si só verificar a sua veracidade, então introduziu a liberdade de interpretação, que fez com que então surgissem